Então, dando prosseguimento aí à nossa primeira temporada, né, episódio número 5, vou mostrar para vocês como a gente faz a construção de uma sentença simples, no presente simples, ok? E quais são as conjugações e para quais sujeitos nós fazemos essas conjugações, ok? Então, se você não sabe qual é essa regrinha aí e como que se conjuga esses verbos, fica até o final aí que eu vou mostrar, vou destrinchar isso tudo com vocês, beleza? Hello folks, meu nome é Leonardo Velpel, sou professor de inglês como segunda língua e bem-vindos ao meu canal Learn English with Leo. Então, vamos começar aqui nosso Simple Positive Sentences, ok? Então, quem não assistiu o vídeo anterior, dá uma voltadinha lá. Vai ser muito interessante, porque isso aqui, na verdade, todos eles são complementos um do outro. E aqui eu vou falar somente da estrutura do presente simples, tá? E agora colocando também nas sentenças o objeto e a conjugação dos verbos, como eu havia prometido. Então, ó, o Simple Positive Sentences, nós vamos ter aí essa estrutura, tá? Lembrando que a estrutura do meio aí, o verbo e a conjugação, elas são uma coisa só. Eu só separei por motivos didáticos, ok? Então, a sentença é constituída de quê? Subject, verb and object. Então, nós vamos ter aí três partes dessa sentença. A primeira coisa que vocês precisam entender, quem não assistiu o vídeo anterior, assiste lá, é que quando nós temos esses subjects aqui, esses personal pronouns, I, you, we, they, nós não vamos ter uma conjugação para esses sujeitos, ok? Então, o nosso verbo, nesse caso, ele vai permanecer na sua forma original, ou seja, aquela forma que a gente encontra no dicionário mesmo, ok? Então, vamos ver aí alguns exemplos, alguns verbos. Eu tenho aí os verbos eat, use, watch and study. Todos esses verbos, ó, comer, usar, assistir e estudar, eles são encontrados no dicionário exatamente da forma que eu escrevi aí, ok? Então, no Simple Present, nós vamos ter aí essas não conjugações dos verbos para esses determinados sujeitos, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, vamos formar aí alguns exemplos, igual eu tinha prometido. Então, ó, o primeiro exemplo aí que eu pus foi I eat cake. Simple. Posso usar outro personal pronoun, teacher? Yes, you can. Você pode. You eat cake. We eat cake. Você pode formar aí as frases com qualquer um desses sujeitos para qualquer um dos verbos, ok? O que é difícil trocar aí, na verdade, é o object, porque eu não posso comer um óculos, por exemplo. I eat glasses. Isso não faz sentido. Então, se você quiser trocar aí o objeto da frase por uma outra coisa, não tem problema, né? I eat, let's see, bread, igual eu havia colocado, eu como pão. Então, você pode aí trocar para qualquer uma das comidas. I eat fruits. O outro verbo aí, you use glasses. Você usa óculos, ok? Por mais que aí pareça aí o plural, tá? Não é plural, a gente traduz como óculos. You use glasses. We watch TV. They study English, ok? Então, qualquer um desses aí, eu posso usar qualquer pronome para qualquer verbo e formar aí as minhas sentenças. Se vocês quiserem pegar essa estruturazinha e transformar aí numa sentença qualquer que vocês quiserem, manda lá nos comentários que eu vou ter um prazer em responder vocês, ok? A outra parte agora é onde geralmente as pessoas têm dificuldade. Por quê? Para os subjects he, she, it, eu vou ter sim uma conjugação. Que conjugação é essa? No inglês, nós só conjugamos no presente simples para esses sujeitos, ou seja, o que facilita, né, o uso aí da nossa gramática, né? Então, a diferença aí do português para o inglês é essa. No português, eu vou conjugar para cada pessoa que eu tenho, eu, tu, ele, nós, vós, eu vou conjugar o verbo. No inglês, não. Eu vou conjugar só para he, she, it. Nesse caso, eu conjugo só para eles. E quais são as terminações que eu vou ter aí? As terminações que eu tenho são o s, o es e ies. Ok? Então, vamos ver aí como mais ou menos funciona. Ó. Eu tenho esses verbos aqui. Ó. Repeti aí os verbos, né? Repliquei os verbos do slide anterior. E também repliquei aí o object. Ok?
Então nós vamos ver aí que para cada um desses verbos nós vamos ter uma terminação específica. Para o primeiro verbo, o eat, eu vou usar o S. Então, ó, he eats cake. He uses cake. He uses glasses. She watches TV. It studies English. Mas nesse último aí, o verbo study, eu tenho uma peculiaridade. Porque eu não vou botar esse IES depois do Y. Eu vou cortar esse Y, ok? E vou colocar o I no lugar. Então vai ficar It studies English, ok? Então, ó, nós temos essas especificações aí para esses verbos, ok? Então, ó, mudando aí para o próximo slide, vou mostrar para vocês aí a regrinha, né, dessas terminações. Para quais verbos eu vou usar as terminações? Eu dei poucos exemplos, então vou dar uma regra mais geral para vocês. Eu uso o S quando eu tenho aí a primeira parte, que é o E. Então, para verbos terminados em E, eu uso o S. Para verbos terminados em O, S, SH, CH, X e Z, eu tenho aí a terminação ES. E para verbos terminados em Y, eu vou tirar esse Y e vou acrescentar o I no lugar e botar o ES no final, ok? Logicamente, essa é uma regra geral, mas como toda regra, nós temos aí algumas exceções. Estou falando para vocês, por exemplo, o verbo play. O verbo play, ele termina em Y, mas nós não tiramos esse Y, nós acrescentamos o S apenas, ok? E isso, logicamente, são spelling for regular verbs. Então, são terminações para verbos regulares, ok? Para quem não sabe aí a diferença do irregular para o regular, os irregulares não seguem regras, tá bom? Então, para quem quiser saber uma lista de verbo, eu vou postar aí na descrição um PDF com uma lista de verbos irregulares para vocês, ok? Então, aí lembrando que essas listas de irregulares, nós não temos, elas não seguem esses padrões, eles mudam a maneira como se escreve. Vou dar aqui um exemplo, somente um exemplo para vocês. O verbo have, o verbo ter em inglês, né? I have a t-shirt, eu tenho uma blusa. Nesse caso aí, se eu for mudar para aquela regrinha he, she, it, ele vai mudar como se escreve. Ele não vai ganhar o S e vai ficar haves. Ele vai ficar has. She has a t-shirt. Então, tá vendo? Ó, ele muda aí como se escreve a sentença, né? O verbo ele muda totalmente como se escreve, fugindo aí dessa regra que nós temos, ok? Então, pessoal, esse é o término aí do nosso episódio número 5, onde nós fizemos aí as conjugações dentro da estrutura do presente simples em sentenças positivas, ok? No próximo episódio, episódio número 6, nós vamos fazer aí a construção de sentenças negativas e ver como é que o do ele vai auxiliar aí dentro dessa estrutura das sentenças negativas, beleza? Então não perca aí o próximo episódio e that's all, folks.